Apesar de sua simplicidade aparente, não se engane. O taumatrópio foi o primeiro de uma série de brinquedos óticos que levaram à invenção do cinema. Ele se baseia no princípio óptico da persistência da visão. Este fenômeno foi descrito pela primeira vez em 1824 pelo médico Peter Mark Roget. O Dr. Peter ficou intrigado ao observar que as rodas de uma carruagem em movimento, quando observadas através de separações verticais, pareciam avançar sem girar. A persistência da visão também cria a ilusão de que, se movimentarmos rapidamente um ponto de luz, a partir de certa velocidade se formará uma imagem contínua. Isto se deve à capacidade do cérebro de reter a impressão de um objeto por uma fração de segundo após seu desaparecimento. E como essa característica da visão pode ser usada para criar uma ilusão de movimento, como acontece em um desenho animado ou em um filme. O primeiro a responder esta questão foi um dedicado cientista belga, chamado Joseph-Antoine Plateau. Apesar de seus experimentos com os efeitos da luz na retina o terem feito perder a visão, antes disso, em 1828, ele concluiu que uma impressão luminosa recebida na retina persistia por 1 segundo após o desaparecimento da imagem. Também concluiu que mais de 10 imagens sequenciais projetadas por segundo criariam a ilusão de movimento. Nas primeiras décadas do século XIX, quando foram feitos os primeiros estudos da persistência da visão, acreditava-se que a imagem ficava momentaneamente impressa na retina. Hoje, acredita-se que esse efeito acontece em nosso cérebro. Com o tempo, o taumatrópio recebeu algumas melhorias, como suportes para aumentar a velocidade da rotação ou o uso de imagens sequenciais, como uma menina pulando corda ou um esqueleto em pé e agachado, por exemplo. Mas a limitação de usar apenas 2 imagens logo abriu espaço para outros brinquedos ópticos mais elaborados, como o fenacistoscópio, o praxinoscópio, o zootrópio e os livros animados, ou flipbooks, que permitiam a realização de breves cenas animadas e fizeram enorme sucesso. Finalmente, no final do século XIX, usando os princípios desenvolvidos com o uso desses brinquedos, como a persistência da retina e a apresentação de imagens sucessivas para criar a ilusão de movimento, surgiram o cinematógrafo dos irmãos Lumière e o kinetoscópio de Thomas Edison, que, aliados à tecnologia da lanterna mágica, deram início ao cinema. Hoje sabemos que, para criar um movimento contínuo numa animação, por exemplo, precisamos de mais de 16 imagens por segundo. Para garantir, usamos uma taxa de 24 imagens por segundo no cinema e 30 em vídeo, ou até mais. Em sua maioria, os filmes mudos foram rodados usando-se velocidades entre 16 e 20 quadros por segundo. A padronização em 24 quadros por segundo veio com a invenção do filme sonoro. Mother, I'm sorry I wandered away, breaking your heart as I did. Foi necessário o aumento dos quadros por segundo
para adequar o cinema às necessidades do sistema de som óptico, que passou a ser gravado diretamente na película. A propósito, nos filmes o som óptico fica aqui.